Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao nosso novo tema, nossa nova temática aqui do nosso canal, que vai tratar de manutenção e confiabilidade, exatamente. E que adianta nós temos gestão, né? Temos todos os nossos processos operando de uma maneira produtiva se nós não cuidamos dos nossos equipamentos, tá bom? E hoje queria pedir para vocês se inscrevam no canal, não deixe de se inscrever, divulguem, se tiver alguma dúvida entre em contato comigo e a gente vai matando as dúvidas, tá bom? Bom, e hoje nós vamos falar praticamente, pessoal, da parte de manutenção, tá? Aqui o novo tema nova playlist do canal é manutenção e confiabilidade, mas hoje a gente vai falar de manutenção. Tá bom? E a manutenção, pessoal, vamos dar um dado histórico aí, né? Qual que é o histórico básico dela, né? A gente vai começar a descrever aqui no nosso mapa mental, né? Ela se deu, assim como teve outros processos produtivos também que evoluíram ao longo da história, né? Nós temos em 1800 que nós temos a confecção artesanal, né? Dentro das casas, as pessoas faziam a produção basicamente artesanal, então fazia tudo manual, a maioria dos processos eram manuais. Depois nós tivemos uma evolução para 1850, onde nós tivemos aí já os processos produtivos já evoluindo de uma maneira muito significativa, e aqui em 1850, pessoal, que se começa. Aqui nós tínhamos somente a operação, né? Somente era preocupado em operar. E aqui, além de operar, nós temos também os processos de consertar. Aqui se começa a consertar os equipamentos dos processos, pessoal. Então aqui já se trabalhava com um maquinário um pouco mais rústico, mas já se tinha um maquinário que precisava de mão de obra para poder consertar esses equipamentos. Depois nós chegamos em 1970, avançando bastante, né, passando pela Revolução Industrial, onde nós temos também, além do operar, né, nós temos o operar aqui também, o consertar, e aqui, pessoal, surge também o prevenir. Esse prevenir foi um salto muito grande, porque além de consertar os equipamentos, né, operar, consertar os equipamentos, nós estávamos entrando com a prevenção da quebra desses equipamentos, né? E nós chegamos até os anos 2000 agora, né? O ano 2000, além de prevenir, consertar, né? Além de operar, consertar e prevenir, nós temos também uma grande preocupação com o meio ambiente. Então tudo que a gente faz dentro da nossa produção, nossa linha de produção, prestação de serviço, nós temos que medir não somente a manutenção, a gente precisa cuidar da manutenção, consertar os equipamentos, prevenir, mas temos também que ter cuidado com as nossas atitudes de manutenção com relação ao meio ambiente. Então, por exemplo, se eu faço manutenção numa empilhadeira, o que eu vou fazer com esse óleo? Como que eu vou descartar? De que maneira que eu descarto esse óleo que eu utilizei numa máquina, numa retífica, num torno mecânico, numa empilhadeira? Então eu preciso dar um destino correto para esse óleo que eu utilizei. Fora isso, outros tipos de processo, né, pessoal? Lâmpada que já queimou, então tem que ter um destino correto. Pneu que eu utilizo nos meus veículos, nas minhas empilhadeiras, tá bom? Bom, e diante disso, pessoal, depois de falar um pouquinho da evolução da manutenção aí ao longo da história, ela existe também, o que na realidade vem a ser a manutenção, né? A manutenção é o ato de manter o equipamento operando em condições perfeitas, em condições adequadas para que ele tenha uma vida útil, tá? A manutenção ela vai cuidar disso também e de manter um equipamento funcionando, tá? Mas para isso nós temos alguns tipos de manutenção, tá? Que uma delas é a manutenção corretiva. Manutenção corretiva. A manutenção preventiva e a manutenção
preditiva. Vamos ver cada uma delas, tá? Vamos começar aqui pela manutenção corretiva, tá? De acordo aqui com o nosso mapa mental. Deixa eu só... Crie o hábito, pessoal, de fazer mapas mentais. Isso é muito bom para poder organizar as ideias, tá? Então vamos falar um pouco da manutenção corretiva. Bom, pessoal, a manutenção corretiva foi uma das primeiras manutenções que surgiram na história, né, da indústria automobilística, né? E ela tem por objetivo, um dos objetivos dela é corrigir, restaurar e recuperar, tá? Esses são alguns dos verbos aí que definem bem a manutenção corretiva, tá? Ela, na realidade, ela atua de maneira a restabelecer a capacidade produtiva dos equipamentos e instalações que tenham por algum motivo cessado ou parado de operar, tá? E o que na realidade esse é o tipo mais usual, né? Que na realidade existem essa manutenção corretiva, ela pode ser do tipo terceirizada por uma empresa de manutenção de máquinas. Geralmente é terceirizado esse tipo de serviço, né? Ela pode ser própria também, pode ser a própria fábrica que opera e faz esse processo de manutenção, né? O que mais? Geralmente ela é um tipo de manutenção que ocorre de maneira reativa, pessoal. Então, assim, somente depois da quebra é que eu atuo no processo para poder corrigir. E isso que os gestores, os engenheiros de produção, como vocês, assim, alunos de engenharia de produção, é o tipo de manutenção mais temida, porque ela atua de maneira passiva. Somente depois que quebrou é que eu consigo tomar algumas ações. Então, por exemplo, você imagina uma linha de produção que para por uma hora devido a uma manutenção corretiva de algum anel que estoura, algum parafuso que se desgasta ou então alguma ferramenta. Então eu tenho que parar a minha operação, geralmente ela acontece de surpresa, essa quebra, e eu tenho que fazer uma manutenção corretiva no meu processo. Então ela age após a quebra, tá? Essa é uma das principais características dela, tá? Vou até colocar aqui, ó, age após a quebra. Tá bom? Essa é uma das maiores características dela. Mas, enfim, ela foi a primeira que surgiu na indústria. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Os gestores, eles, para não ter que passar por esses venenos aqui, né, somente depois que quebrar, né, tomar uma ação, o que eles pensaram, né? E fazer alguma coisa que fosse preventiva, com o objetivo de prevenir, tá? E com isso surgiu o segundo tipo de manutenção aqui, que é a manutenção preventiva, que consiste em uma série de tarefas e atividades referente à troca de peças. Então, eu vou programar a troca de peças, óleo, o que mais? Equipamentos. Então, eu vou programar essa troca. Então, ela é feita de uma maneira mais ativa, né? Eu não espero acontecer para poder fazer alguma coisa, né? Então ela atua de uma maneira que atua na conservação também do próprio equipamento, né? Então ela é mais ativa, né? Proativa, né? Proativa no processo, tá? Então eu não vou esperar um equipamento quebrar para poder consertar, tá ok? Bom, ela aumenta a vida útil um dos benefícios dela, né, que aumenta a vida útil do equipamento, né? Então vou até colocar aqui, ó, aumenta vida útil. O que mais? Ela reduz custo, né? Então é muito mais barato você adquirir uma peça no mercado aqui reduz custo. Então é muito melhor você adquirir uma peça no mercado que você tenha tempo hábil para poder negociar o preço dessa peça e também poder instalar isso na sua máquina, do que você ter uma urgência igual na manutenção corretiva para poder sair correndo atrás dessa peça, tá? Ela diminui parada de fluxo produtivo, porque você já faz a manutenção
previamente, então você programa essas manutenções, geralmente são feitas nos finais de semana, por uma empresa terceirizada também, pode ser uma empresa terceirizada, pode ser entre turnos, então com isso você tem uma maior produtividade e também diminui as paradas do fluxo. Cria a mentalidade proativa também nas empresas, né? Então, como eu disse aqui, é um tipo de manutenção proativa, então as pessoas que trabalham com os equipamentos, elas atuam de maneira mais proativa, né? Ela consegue mapear mais como o equipamento está funcionando. Uma outra coisa também então, assim, o tempo também, como eu disse a vocês, você vai parar o equipamento para poder fazer a manutenção somente no momento que for mais conveniente para você e para a produção também, para que você não tenha perdas de produtividade e de volume, tá? E mantenha a qualidade dos produtos e serviços, tá? Bom, e a terceira aqui que nós temos é a manutenção preditiva. Essa manutenção preditiva, pessoal, é o monitoramento dos parâmetros e as condições do equipamento, tá? De modo a antecipar um futuro problema. Tá? Um exemplo disso é a análise química de óleo de corte, que pode constatar um problema na ferramenta por desgaste. Então eu aplico um óleo nesse tipo de equipamento e esse óleo ele vai mostrar para mim se essa ferramenta está com desgaste, então está querendo, vamos dizer assim, quebrar ou então chegar no limite de vida dela. Fotos infravermelho também, ultrassom. Existe um tipo de medição, de aferição que é colocado no trilho do trem ou então no garfo da empilhadeira. Um equipamento de ultrassom que ele emite aqueles ultrassom dentro do garfo da empilhadeira e vê se existe alguma trinca ali. Então, com isso, se consegue monitorar como que está vamos dizer, essa ferramenta, esse equipamento dentro da máquina. Tá? Então, também, ela é um tipo de manutenção proativa também, que visa, né, prever possíveis falhas. Você imagina uma aeronave que está em pleno voo e às vezes apresenta alguma trinca, uma possível trinca na asa. Então esse tipo de equipamento ele faz esse monitoramento para que essa falha não venha a ocorrer quando o avião estiver em voo, né? Uma outra coisa também que a manutenção preditiva ela faz toda vez que é feito uma checagem na hélice de um helicóptero, essa hélice ela tem uma vida útil de tantas horas e se ela é monitorada com ultrassom ou então com outro tipo de equipamento e ela passou daquelas tantas horas que ela poderia ser utilizada, ela é descartada e destruída. Então, assim, ela entra em algum forno de fundição, alguma coisa, ela vira um outro equipamento, ela não pode ser usada em hipótese alguma, assim como alguns outros equipamentos aeronáuticos também. Então, a manutenção preditiva, pessoal, ela visa a utilização também, é muito importante ressaltar, que é a utilização de equipamentos para prever falhas, tá? Então, ultrassom, óleo fluido nos equipamentos para poder identificar trinca, spray também, é utilizado também um tipo de spray em determinados equipamentos e partes da máquina que vai mostrar ali se tem alguma fissura, né, prevendo acontecer aí o pior, tá? O que mais? Alguns softwares também são utilizados na manutenção preditiva, então regularmente os técnicos, né, de manutenção eles fazem esse monitoramento nos equipamentos através de software também que acusa algumas anomalias que possam surgir, né? Tudo isso para poder manter o equipamento funcionando de uma maneira produtiva, tá bom? E também, pessoal, agora nós chegamos aqui na última e não menos importante, que é a manutenção produtiva total. Manutenção produtiva total. Essa manutenção produtiva total, pessoal, que é também conhecida como pela sigla inglesa TPM. Deixa eu pegar uma outra caneta que essa aqui tá ruim.
que é também conhecida como TPM, né? Que é a Total Production Maintenance, né? Que ela visa, na realidade, é um tipo de manutenção que incorpora na organização uma filosofia gerencial envolvendo o comportamento das pessoas. Aqui, pessoal, nesse tipo de manutenção, aqui já está influenciando o comportamento das pessoas em filosofias e metodologias japonesas de gestão, tá? Eles tratam também não somente problemas de manutenção, tá? Mas também dos processos gerenciais e produtivos, tá ok? E tem como objetivo, né, atingir zero falha, zero quebra, que foi desenvolvida no Japão na década de 1960, tá? E a partir dos conceitos desenvolvidos nos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo, e no Brasil as empresas tal como a Pirelli, outras empresas, a própria Toyota mesmo, já obteve o prêmio TPM de manutenção, tá? E a Pirelli ela teve em 1996 esse prêmio pela gestão do processo dela, tá? Bom, e quais são os princípios do TPM, né? É melhoria de processos, principalmente, pessoal, a melhoria dos processos de manutenção. Então, por exemplo, se eu tenho, isso já está na rotina do pessoal, quanto equipamento que eu preciso comprar, quantos itens que eu preciso comprar para poder fazer as manutenções nas minhas máquinas, tá? Melhoria dos equipamentos, então eu estou sempre olhando para a melhoria dos equipamentos. Esse tipo de postura também garante que a pessoa que utiliza a máquina, ela sempre está propondo melhorias para poder melhorar a produtividade desse equipamento, tá? E o próprio operador, pessoal, assim como aqui na preventiva, também na preditiva, mas mais aqui na TPM, o próprio operador ele faz a gestão da manutenção do equipamento dela. Por exemplo, até na parte de transporte mesmo, o próprio motorista ele cuida do caminhão, ele é responsável pela vida útil desse caminhão, tá? E também, não menos importante aqui, por último, uma das características da TPM é a qualidade total, tá? Então, ela é parte integrante da qualidade e, na realidade, tanto a qualidade quanto a TPM, elas caminham juntas aqui na busca de produtividade para os clientes, tá? Então é isso, tá ok? Uma das tipos de manutenções gestão de manutenção mais avançadas que nós temos no mercado, que é a manutenção produtiva total, que é a TPM, tá? Mas as outras também ocorrem, tá bom? Importante, pessoal, frisar é que vocês cuidem bem do equipamento, vocês que são gestores, são engenheiros, estudantes de engenharia, sempre converse com as pessoas de manutenção para eles poderem monitorar o que está sendo trocado na máquina, qual peça, falar para o pessoal de suprimentos fazer uma cotação que seja eficaz, eficiente, que traga a peça num melhor custo ali e qualidade também. Às vezes a gente paga barato numa peça, só que acaba saindo caro, então essa peça pode causar um acidente, tá? E também, pessoal, muito importante também, toda essa parte de manutenção aqui também visa também a segurança, né, das pessoas, tá? Isso é muito importante que a gente tenha em mente, tá? Porque a gente sabe que a gente tem que cuidar dos equipamentos, mas a gente sabe que nós temos pessoas, vidas humanas envolvidas no processo, né? Então, por exemplo, se a gente não tem em mente as pessoas, a integridade das pessoas, cai por terra todo o nosso tipo de gestão, tá? A manutenção ela tem que cuidar do equipamento, mas tem que cuidar também das pessoas também, da integridade física das pessoas, tá bom? Bom, se você gostou do vídeo, dá um like, indica para os seus amigos. Nós vamos agora, eu vou postar muita coisa aí de manutenção, de confiabilidade, que é um assunto que está muito em pauta aí nas principais revistas, nas principais mídias aí. E o engenheiro de produção, não só engenheiro de produção, todo tipo de engenheiro tem que estar preocupado com esse tipo de atividade da indústria, tá bom? Precisando de qualquer coisa, entre em contato comigo, se inscreva no canal e qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigado, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.